o irmão pregar, pedir aos pais que têm crianças, vão trazer aqui na frente para a gente abençoar. E a tia Aline vai lá com as crianças na salinha, vai estar ministrando as crianças, nós vamos abençoá-las. Pode trazer quem tem. Semana retrasada eu fui abordada por uma criancinha. Ela falou assim: por que o tio pastor não chama mais a gente para ir lá orar, para ungir a gente, né? Eu falei: perdão, a gente está em falta mesmo. Nós temos que prestar atenção nos pequeninos, né? Porque Satanás não esquece deles. Muitas vezes nós, como igreja, esquecemos das crianças, né? Mas elas são os futuros, não de amanhã, mas de hoje. Nós aprendemos, né? Elas são os futuros de hoje. Nós temos que estar vigiando, cuidando desses pequenos, porque Satanás ele não perde um minuto. E nós vamos estar atentos, guardando também. Amém? Não todas as crianças. Todas as crianças. Cada criança. Senhor, nós abençoamos e ungimos, Pai, cada criança, Senhor, para que o Senhor os proteja, Pai, para que o Senhor guarde, Senhor, cada um deles em nome de Jesus, ó Pai, livrando, Senhor, de toda ação de Satanás, livrando, Senhor, de toda a contaminação da terra, Senhor, que haja paz, ó Deus, sobre a vida de cada um, Senhor, a solução venha marcar a inspiração e julgo, como diz a Tua palavra, Senhor, trazendo paz no coração de cada um deles, ó Deus, nós abençoamos, Pai, a cada um em nome de Jesus Cristo. Jojo, você fez? Eu Lucas já? precisava de uma coisa para dar uma palavrinha para ele, sabe? Amém. As crianças podem ir lá com a irmã Elaine, com a irmã Aline, lá fora. Glória a Deus. Vamos nos assentar, vamos aquietar no coração de Deus nessa noite, amém? Lucas, eu vou ajudar você. Vem cá. Não bate mais não, tá? Glória a Deus. Se você puder abrir o livro de Cantares, no capítulo 1. Quem puder, quem estiver lá no fundo e puder sentar mais para frente, se o Márcio puder sentar, pode sentar na mesma fileira que o casal. A irmã também pode vir aqui para frente, porque se descer o fogo da glória e começar pelo púlpito, ele chega mais rápido em você, amém? Você quer ser queimado pelo fogo de Deus? A palavra do Senhor diz que Ele é fogo consumidor. Amém? Como é o nome do irmão? Marcos. E a irmã? Ida. E a irmã? Soraya. E tinha mais uma irmã. Cadê ela? Tem duas. Ela Ela foi foi lá nas arrebatada. crianças. Como ela chama? Pelas crianças. Esther. Isso. Isso. Ela bem-vinda. Sejam bem-vindos. Amém? Espero ver Deus sempre. A gente é assim mesmo, não se assusta não, tá? Às vezes você vem na igreja, pensou, porque geralmente é assim, né? Quando numa igreja a gente já mentaliza como é o pastor, né? De terno, gravata, e o nosso pastor é assim, graças a Deus. Só os discípulos dele que ainda não tomaram vergonha e não compraram terno. Mas a palavra é a mesma, a Bíblia é a mesma, né? Não se assusta. Isso vai impactar o coração de vocês. Vocês pode ser que vai, espero que voltem. Mas se vocês forem não voltarem mais, vocês sempre vão se lembrar. Fui numa igreja pela primeira vez e um pregador de bota, parecendo um cowboy. Mas glória a Deus, a unção de Deus está nesse lugar, amém? Minha Bíblia tem unção já. Glória de obra. No capítulo 1 de Cantares, eu vou pregar em cima do 1 e do 2, mas eu vou ler apenas o 1. Diz assim: Cânticos de cânticos, que é de Salomão.
Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons seus ungüentos, como unguento derramado é o seu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Onde o recolhe pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos dos seus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as suas cabras junto às moradas dos pastores. A éguas dos carros de Faraó te comparam, amiga minha. Agradáveis são as suas faces entre os seus enfeites e o seu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Morará entre os meus seios, como um cacho de Chipre. Nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha. Eis que és formosa. Os seus olhos são como os das pombas. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso. Através da nossa casa, as traves da nossa casa são de cedro, e as nossas varandas de cipestre. Amém? Amém. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra, Pai. Nós agradecemos por Tua revelação em todos os momentos de nossa vida. Que nessa noite, Senhor, à medida que pregamos, a Tua igreja seja profundamente ministrada por esse livro, ó Pai, que foi escrito pelo Teu servo Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Que nessa noite a gente saia daqui com uma experiência profunda da Tua presença. Que o roubador de palavra não tenha autoridade para agir nesse lugar, em nome de Jesus. Mas nós abençoamos o Seu povo para receber tudo o que o Senhor tem a nos falar. Eu me esvazio de mim mesmo, Senhor, da minha alma, diante de Ti. Peço que o Teu Espírito me encha, Senhor, e não venha a vazar o homem, mas apenas a unção do Teu Espírito para pregar aqui nessa noite. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 O livro de Cantares é um livro um pouco difícil da gente compreender quando a gente lê, da mesma maneira que lê os outros livros. Porque, especificamente Cantares, ele foi escrito em forma de uma poesia. Só que quando foi traduzido para o português, quando foi traduzido para as outras línguas, ele vai perder a característica de poesia que foi escrita por Salomão. Porque Salomão vai escrever esse cântico, como é chamado, essa canção, como ela é chamada, baseado naquilo que ele aprendeu com os egípcios. A cultura egípcia que escrevia esse tipo de poema. E durante anos os teólogos entraram numa longa discussão para concluir se Cantares era ou não um livro inspirado pelo Espírito Santo. Durante anos a igreja mais tradicional, ela resistiu ao livro de Cantares. Muitos não pregavam o livro de Cantares porque consideravam um livro erótico, consideravam um livro que tinha citações que não eram de acordo com o que estava no contexto do restante da palavra. Alguém lia algumas coisas, como a gente leu aqui, como a gente leu no versículo 13: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Quem lia isso na igreja, que nem eu estou lendo agora, uns 20 anos atrás, alguém olhava já com o olhinho, com uma cara de: esse irmão vai pregar alguma coisa que não presta, tira ele do púlpito logo. Era mais ou menos assim. Só que hoje nós crescemos, nós fomos crescendo na revelação, nós fomos abrindo nosso coração para entender o que está no coração de Deus. Deus não iria permitir
que fosse colocado algo na Bíblia para denegrir a imagem de Deus. Tudo que foi colocado na Bíblia é para exaltar a pessoa de Jesus. Tudo que foi colocado na Bíblia é para exaltar o nome de Deus. E esse livro não é diferente. Talvez quando a gente lê, a gente fica um pouco perdido, a gente fica meio sem entender. E quando eu comecei a ler o capítulo 1, eu já li o livro inteiro várias vezes. E na semana retrasada eu preguei o capítulo 5. Mas eu comecei a ler no começo e falei, Senhor, tem algo estranho aqui. Parece que tem hora que quem está falando é Ele, aí de repente quem começa a falar é ela. Eu não estou entendendo, tem algo aqui diferente. Eu tenho outras versões de Bíblia lá em casa. É um absurdo, tem gente que não tem Bíblia, eu tenho um monte. Aí eu fico olhando em todas quando eu vou preparar a pregação, né? Mas aí eu peguei essa versão que na verdade nem é uma versão evangélica, é uma versão muito antiga da Bíblia Católica. Eu sempre uso, porque é uma Bíblia que foi traduzida numa época em que os padres católicos estavam trazendo para a América Latina, estavam trazendo em latim. Então eles pegaram muito parecido com o original. Não que a de João Ferreira de Almeida não seja, mas a de João Ferreira de Almeida, ela padronizou algumas coisas e diferenciou muito dessa versão que foi feita por esses padres no início do século, no início da Igreja Católica. E eles dividiram o poema do jeito que eu comecei a dividir. Eu sentei na mesa e comecei a dividir quando era Salomão que falava, quando era Sulamita que falava, quando eram os dois que falavam juntos. E quando eu peguei essa Bíblia eu tive uma surpresa. Do jeito que eu estava separando, já estava separado aqui. E eu me assustei e falei, Senhor, o Senhor está querendo me dizer algo. O Senhor está querendo ministrar algo no meu coração. E amados, quando você lê toda a Bíblia, você vê várias narrativas, você vê as palavras de Jesus, mas quando você lê esse livro, você vê um diálogo. Você vê uma conversa entre duas pessoas, é uma conversa íntima, é uma conversa formal. E se tem uma coisa que Deus sempre teve no seu coração para gerar com a igreja, é intimidade. Intimidade é uma coisa que não tem preço para Deus. Intimidade é uma coisa que não tem preço para nós. É diferente até o tipo de amigo que a gente tem. É diferente o nosso relacionamento com nossos irmãos carnais. Você não trata, quem tem mais de um irmão sabe. Eu e a minha irmã, a gente se dava super bem. A gente era confidente, eu aprontava, a minha irmã ajudava a esconder. O meu irmão já não, ele tem 5 anos de diferença, a gente cresceu junto, mas a gente já não tinha a mesma intimidade que eu tinha com a minha irmã. Apesar de amar os dois da mesma maneira, de respeitar os dois da mesma maneira, a intimidade era diferente. E se é assim dentro de uma família, é assim também dentro da casa de Deus. Você não tem o mesmo relacionamento com o irmão Paulo que eu tenho. Não tem o mesmo relacionamento que eu tenho com o Cristo, cada um tem um grau de relacionamento diferente. Mas o que faz a diferença com Deus é justamente isso. Deus quer ter com todos nós o mesmo nível de intimidade. Acho que você não entendeu o que eu falei, vou repetir. Deus quer ter com a sua igreja o mesmo nível de intimidade igual com todo mundo. Amém. Amém? A mesma coisa que Ele fez na vida de Isaías, Ele quer fazer na sua vida. A mesma coisa que Ele fez na vida de Salomão, Ele quer fazer na nossa vida. O que faz a diferença, meu querido, não é o que Deus faz conosco, é o que nós correspondemos para Ele. Eu queria lembrar você que Salomão tinha 1000 mulheres. Eu sempre digo que o perigo de ter 1000 mulheres é ter junto 1000 sogras. Você imagina para administrar essas 1000 sogras, né? Mas ele administrava 1000 mulheres. E tinha um porquê que Salomão tinha 1000 mulheres. Não sei se você sabe, nos dias de Salomão foi um reinado de paz. Foi um reinado sem igual. Nunca teve um tempo de tanta paz em Israel como nos dias do rei Salomão. E o nome Salomão vem da palavra Shalom. Shalom quer dizer paz. E Shalom não é a paz do português, não é a paz do espanhol. Shalom é a paz de Deus. É a paz plena, é a paz completa. E nos dias de Salomão
foi o reinado de maior paz em Israel. E ele, como eu expliquei da outra vez que eu preguei, ele fez uma brincadeira com essa moça que ele amava. Ele colocou um apelido nela. Ele chamou ela de Sulamita. Porque na verdade ela era uma sunamita. Ela vinha da descendência da tribo de Sunã. Ela era descendente de uma tribo que foi originada da tribo de Dan. O Dan só teve um filho, esse filho era Sunã. E Sunã deu origem aos sunamitas. E provavelmente, eu lendo o livro, quando eu li o versículo 9, quando Salomão compara ela às éguas dos carros de Faraó, ele não está xingando nem ofendendo ela, mas ele está dando alguns indícios no livro de que a Sulamita era egípcia, era uma escrava egípcia, mas ela tinha uma mistura com essa tribo. Ela era na verdade da tribo de Suná, assim como você misturado. Você nasceu às vezes filho de japonês com uma brasileira, mas você na sua certidão é brasileiro. Então ela era considerada entre os judeus, mas era na verdade alguém que tinha uma mistura. Aparentemente você vê isso no livro, não posso dar certeza, porque é um livro extremamente misterioso, é um livro onde apelidos e palavras, trocadilhos de palavras são usados, é um livro difícil de entender, principalmente porque palavras do hebraico foram traduzidas para o português. Você vai ver num versículo o que ele vai fazer, a brincadeira que ele vai fazer, num dos versículos que eu vou citar depois. Mas o que eu começo a ver é que Salomão, ele quer ter uma intimidade com essa moça. Ele quer ter uma intimidade tão grande, tão profunda, que tudo aquilo que um faz, o outro sabe o que está fazendo. É isso que Jesus quer, é que a gente tenha sintonia com Ele. Isso é muito importante. A igreja, às vezes, amados, ela não está na sintonia com Jesus. Às vezes você vê cada um olhando para uma direção, às vezes você vê cada pessoa olhando para um rumo diferente. Eu comecei a meditar a respeito do amor, porque eu disse aqui outro dia, Deus é amor. Então, quando você diz para uma pessoa que ama ela, você está transmitindo algo de Deus para ela. Só que a gente sabe que existem qualidades de amores diferentes. E sabe o que essas qualidades de amores diferentes podem fazer na vida de uma pessoa? Uma tragédia. Sabe por que esses amores podem causar uma tragédia? Porque quem é casado aqui ama a esposa, não é verdade? Mas você consegue ver falhas na sua esposa? Consegue. O marido briga com a esposa? Briga com a esposa. A esposa vê falhas no marido? Com certeza. Briga com o esposo? Com certeza. Mas ela ama o marido? Ama. Então o amor tem algum segredo aí que a gente acha que amor não briga. Amor não faz... Não é assim que a gente acha? Você ama o seu irmão em Cristo, mas você fica de birra com ele às vezes na igreja. Então tem algo no amor aí que... Nesse amor, nesse tipo de amor que a gente tem pelas pessoas, que está faltando ainda alguma coisa. Sabe por que eu digo isso? Porque eu ministrei a respeito da palavra paixão. E eu não sei se você já foi apaixonado por alguém. O apaixonado não vê falha. O apaixonado não vê defeito. Quando a pessoa está apaixonada pela outra, ela atravessa o mundo para conhecer. O apaixonado, ele gasta o dinheiro que não tem. Ele compra o que não precisa para dar. Ele compra a roupa que não pode. Aí eu pergunto para você, qual sentimento é mais forte, a paixão ou o amor? Ainda assim é o amor, porque o amor é Deus. Deus é amor e o amor é Deus. Então significa que a gente nunca, no nosso ponto de vista, enquanto o amor for uma coisa da nossa cabeça, nunca a gente vai chegar no jeito do amor que Deus quer. Porque hoje eu entendi uma coisa, o amor é o único sentimento que está no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. O amor é o único sentimento que afeta o ser humano plenamente. Os outros sentimentos nem sempre. Eu posso fazer um cafuné numa pessoa, quem vai sentir aquele cafuné? O corpo dela, a alma dela, mas pode ser que o espírito não sinta.
Eu posso despertar a raiva numa pessoa, essa raiva pode não atingir o espírito daquela pessoa, mas vai atingir a alma, com certeza. Posso não tocar no corpo dela, mas atinjo a alma dela. Então os sentimentos sempre vão chegar no ponto, porque todos os sentimentos que existem foram gerados a partir de um único, vindo da parte de Deus, o amor. O amor pagou o preço da cruz. O amor fez com que Jesus saísse de uma condição de glória para homem, se tornar terreno, pagar um preço. Isso foi feito por amor. Salomão saiu da condição de rei para ir para uma condição de um homem comum.